parecido em casa. Os mistérios são de Deus, né? Os mistérios é do Senhor. Segundo livro de Reis, no capítulo 5, tem como epígrafe: Naamã é curado de lepra. Aleluia. Graças a Deus. Sei que o Senhor está aqui. Ele está conosco. Aleluia. E você vai receber nessa noite um pouquinho mais da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus na sua vida. No capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 10 diz assim: Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Graças a Deus. Podemos assentar adorando ao Rei nessa noite. Aleluia. Exaltando ao Rei. Dê uma palma mais forte para o Rei, meus queridos. Mais forte. Aleluia. O melhor para o Senhor nessa noite. Aleluia. O melhor para o Rei, o Senhor dos Exércitos, aquele que nos tirou do lamaçal de pecado e nos trouxe para a sua presença, para a sua maravilhosa luz. Por isso você está aqui, por isso eu estou aqui. Um dia éramos desgarrados, aleluia, mas hoje somos salvos, somos remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue daquele que é e sempre será eternamente. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos ver, meus queridos. Vemos esse texto aqui sagrado, aonde nos fala, nos conta, né, de um homem que a Bíblia nos mostra aqui que ele era chefe do exército da Síria, ali aonde o seu rei, o seu Senhor, se agradava muito, o amava muito, meus amados. Então, só que aquele homem tinha um problema, tinha uma dificuldade. Deixa eu lhe dizer nesta noite, aquele homem, meus amados, era uma pessoa em que o rei se agradava, em que o rei amava. E deixa eu lhe dizer, você é igual assim também. Você é aquela pessoa em que o rei se agrada, em que o rei gosta, em que o rei quer. Por isso ele lhe trouxe aqui nesta noite para ouvir, aleluia, a sua palavra. Deixa eu lhe dizer, meus queridos, aquele homem, através daquele homem, o Senhor entregou os inimigos em suas mãos, deu vitória ao seu Senhor, deu vitória àquele rei, aquele Senhor que o comandava. Mas todas as vezes, meus amados, ele chegava, ele ia para a batalha feliz, porque ele sabia que iria vencer, ele sabia que iria ganhar em todas as batalhas que ele iria caminhar, que ele iria batalhar. Mas acontecia algo, quando ele chegava em sua casa, ele não tinha o prazer de chegar em sua casa, ele não tinha o prazer de desfrutar na sua casa. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer nesta noite, meus amados, porque quando ele chegava em casa, quando ele tirava sua couraça, quando ele tirava sua roupa, ele se olhava no espelho e ele via algo que não era dele, algo que não lhe fazia perfeito, algo que lhe manchava todo o exército da Síria. Quando ele ali olhava no espelho, ele via o que? Uma lepra. Deixa eu lhe dizer algo nessa noite. Mas para salvar, para curar alguém,
Deus sempre prepara alguma pessoa. Aleluia. Deus sempre prepara um servo ou uma serva. E aquele homem triste, todas as vezes que ele chegava em casa e que via aquele problema, aquela situação, talvez a sua esposa, meus amados, indagava com ele e dizia: será que não tem cura? Vai procurar os médicos. Mas não existia cura para a lepra naquele tempo, meus amados. Mas diz a Bíblia Sagrada que um dia os sírios saíram da Síria, o exército, saíram também de Israel, da Síria, e saíram também de Israel, aquele povo, aquele exército. E quando eles saíram, diz a palavra de Deus que nós lemos aqui, pegaram uma menina. Deixa eu dizer algo aqui nessa noite, para lhe dar a vitória, para lhe dar aquilo que você precisa. Deus também usa uma menina. Aleluia. Deus também usa os pequeninos também para lhe dar a vitória, para lhe dar aquilo que você precisa. É uma pessoa, meus amados, em quem nós muitas das vezes não acreditamos que Deus vai usar. Muitas das vezes nós não acreditamos que Deus pode usar uma criança para nos entregar aquilo que precisamos, para nos entregar uma mensagem. Deixa eu lhe dizer, Deus usa também crianças. Aí aquela menina foi levada cativa como escrava ali na casa de Naamã, e ali ela servia a senhora de Naamã, a esposa de Naamã, era a sua senhora ali, se tornou. Meus queridos, não sei a idade daquela menina, mas dizem que era uma menina, talvez estava na pré-adolescência ela, porque ela entendia alguma coisa da palavra de Deus. Aquela menina, desde que ela nasceu, ali aquele povo de Israel, os judeus começaram a criar ela, os seus pais, nos mandamentos do Senhor, e aquela criança entendia o que era um profeta, ela entendia o que um profeta poderia fazer, o que um homem de Deus poderia fazer. Deixa eu lhe dizer, aquela criança sabia do que ela estava falando, ela cria naquilo que ela falava. Aleluia. Ela foi ensinada na presença do rei, ela foi ensinada na presença do Senhor dos Exércitos, ela foi ensinada nos mandamentos de Cristo, nos mandamentos da Bíblia. Aleluia. Aquela criança foi criada. E aí diz a Bíblia que aquela menina ali com aquela senhora, com a sua senhora, a esposa de Naamã, e aí ela ficou sabendo que Naamã tinha uma doença. Como não iria ficar sabendo? Ela estava na casa de Naamã. Todas as vezes que Naamã chegava, que tirava o seu vestuário, ali ela via aquela lepra, e ela entendia que somente um poderia curar, somente um poderia lhe dar a vitória. Ei, aquele homem era um homem feliz na batalha. Quando ele saía de casa, ali a sua alegria começava, porque ele guerreava e vencia. Mas quando chegava em casa, a tristeza tomava conta dele. Mas aí aquela menina, dia após dia, estava vendo aquela situação, e ela sabia que havia um profeta em Samaria, e este profeta era Eliseu. E ela se chegou à sua senhora. Talvez ela chamou a sua senhora no canto e disse assim: olha, quando num dia de uma batalha que Naamã chegou e tirou as suas vestes, que ela viu ali aquela lepra, ela chamou a sua senhora num canto, acredito, e disse assim: olha, se o meu Senhor fosse lá em Samaria, se ele se encontrasse com um profeta que lá está, eu creio, tenho certeza que ele ficaria curado, eu tenho certeza que ele voltaria a ser sã, ele voltaria a ser limpo. Ei, Deus usa também uma criança.
não faz com que nós venhamos o escutar. Às vezes pensamos que ele está falando asneira. Deixa eu lhe dizer, uma criança também, aleluias, fala aquilo que Deus quer. Um certo homem, deixa eu lhe contar aqui um testemunho. Um certo jovem entrou no ônibus e ali o Espírito Santo começou a incomodar ele. E aí ele se levantou e disse assim: olha, Jesus salva, cura e batiza e leva para os céus. Alguém que estava lá atrás disse assim: olha, cala tua boca, senão eu vou te bater. Ele sentou, começou a chorar. Aí o Espírito Santo incomodou de novo. Aleluia. Aí ele se levantou e disse assim: Jesus cura, salva, batiza e leva para os céus. O homem disse: olha, cala-te, senão eu vou aí. Aí ele se calou, ele se sentou de novo e começou a chorar. Aí o Espírito Santo incomodou tanto, ele se levantou e disse: olha, Jesus cura, salva, batiza e leva para os altos céus. Aquele homem se levantou ali no fundo do ônibus, meus queridos, e foi de encontro com aquele jovem. E quando ele ia de encontro com aquele jovem, o seu filho puxou ele no braço e disse assim: pai, ele é um homem de Deus, ele vem enviado pelo Senhor. Aquele pai começou a chorar e se ajoelhou e disse: eu quero aceitar esse Cristo. Sabe por quê? Porque o meu filho era mudo e agora ele começou a falar. Vamos a uma criança também. Jesus está aqui. Se agarre com ele. Dê um abraço nele nesta noite. Receba a unção de Deus nessa noite para a sua vida. E de agora em diante você vai dar mais ouvido a uma criança. Você vai ouvir mais, porque muitas das vezes a criança está falando algo que vem de Deus, algo que vem da parte de Deus. Tantas e quantas vezes não queremos ouvir os nossos filhos. Agora não, menino, pai, agora não, menino, mais tarde, depois. E depois a criança dorme e você não ouve o seu filho falar. Aquela criança era ensinada na palavra de Cristo, na palavra do Senhor. Aleluia. Os seus pais tinham um cuidado muito grande com aquela menina. Mas, meus amados, se os pais tinham um cuidado muito grande, por que aconteceu isso com ela? Por que ela veio ser levada a ser escrava na casa de Naamã? Deixa eu lhe dizer algo. Você é missionária. Você é missionário na casa do Senhor. Se o Senhor lhe levar para algum lugar que não seja aqui, é porque Ele tem algo contigo. Ele tem uma obra para realizar. Aquela criança não foi levada cativa por acaso, não. Ela não foi levada cativa somente para ser uma escrava, não. Aquela criança foi levada cativa, sabe por quê? Porque Deus tinha uma obra na vida daquele homem.
Se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, o que aconteceria? Ele seria curado. Ele seria curado dessa lepra. Sabe por quê? Porque lá em Samaria tem profeta. Lá em Samaria tem um profeta. E esse profeta é um profeta que é enviado por Deus. E ali aquela mulher, a mulher de Naamã, ficou inquieta. O seu esposo não estava em casa. Ela ficou inquieta. E quando o seu esposo chega, ela se tranca, acredita no seu quarto e começa a falar: olha, aquela menina que você trouxe cativa aqui para casa, ela disse que lá em Samaria tem um profeta abençoado, um profeta que ele faz maravilha, que ele cura, que ele faz milagre. Aí aquele homem, ao ouvir isso, ele desperta o desejo de seu coração de ser curado. Então ele sabia que o quê? Que com certeza ele iria ser curado. Com certeza ele tinha tentado algo, já muitas coisas para ser curado. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos, diz a Bíblia que ela tentou o que? Os médicos, a medicina daquele tempo, e não conseguiu. Só quando tocou o Mestre, quando tocou em Cristo. Aleluia. O seu problema vai ser resolvido quando você tocar no Mestre, quando você tocar em Cristo. Aleluia. Ele representava Cristo naquele tempo, que o profeta. Aí a Bíblia nos mostra o quê? Que aí Naamã diz assim: o quê, homem? Tem mesmo profeta em Samaria? Então vamos para lá.